Olá, viva! Como estão todos? Espero que bem. Hoje tenho um vídeo bastante diferente para vos apresentar. À vossa frente tem uma máquina que eu adquiri. É uma máquina para limpar, lavar discos de vinil pelo processo de ondas ultrassónicas. E por trás da aquisição desta máquina e deste vídeo há uma pequena história que vos quero contar. Eu tenho uma pequena coleção de vinis, nada de especial. Uma coleção de vinis que eu fiz durante portanto, os anos 80 e 90, quando tinha 15, 16, 17, 18, por aí fora. Uns vinis que eu comprei e outros que me ofereceram. Portanto, na altura estávamos a falar de tempos em que fazíamos festas de garagem. As prendas desta geração, as prendas de aniversário desta geração, muitas das vezes eram discos ou vouchers para ir buscar discos à loja. Portanto, a minha coleção é baseada nisso. Tenho um espectro musical bastante alargado, eu ouço praticamente de tudo. Tenho algumas preferências e depende da minha disponibilidade mental e da minha e da minha disposição, digamos assim. Ouço estilos musicais completamente diferentes uns dos outros. Mas pronto, esta máquina comprei-a por um motivo muito simples. A minha coleção teve guardada durante bastante tempo. Ela está ainda guardada num móvel de uma aparelhagem Sony que eu comprei em 92 e que tinha um espaço reservado para os vinis, portanto, e o espaço por acaso era adequado à minha coleção. Como disse, que é pequena e tem estado precisamente nesse armário guardada até este momento, em que esporadicamente durante estes anos tirava um vinil ou outro para ouvir. Surgiram outros formatos. A vida profissional e pessoal também não deixava muito tempo, infelizmente, para uma das grandes paixões que eu tenho, que é a música, e estes vinis ficaram parados demasiado tempo. Assim como outras atividades da minha vida, como o desporto, por exemplo, passaram para segundo plano, onde o tema profissional e pessoal ganhou muita relevância e ocupou muito tempo. Provavelmente isto passou-se não só comigo, também com muitas pessoas da minha geração. E agora quero, portanto, voltar a este formato, porque é o formato que eu acho que me dá mais prazer em termos musicais, em termos de sonoridade, portanto, em termos de qualidade de som, é o formato que eu gosto mais. E fui buscar a minha coleção e comecei a ouvir alguns discos e reparei que estavam muitíssimo sujos. Uns mais que outros, como é óbvio. Também recentemente adquiri uns giradiscos aqui para a bancada, para o conjunto, para o setup que eu tenho aqui. Eu tenho 3 amplificadores, tenho um receptor de FM da Revox e tenho um leitor de CDs e faltava-me os giradiscos. Tenho uns giradiscos na aparelhagem de Sony, mas esta aparelhagem eu dei ao meu filho já há muito tempo, portanto ele é que tem essa aparelhagem. Os giradiscos dessa aparelhagem, apesar da aparelhagem na altura ter sido um topo de gama, os giradiscos era bastante fraquinho. E eu resolvi comprar uns giradiscos vintage, como é óbvio. Nada de especial. Não, não fiz um grande investimento, digamos assim. Mas procurei uns giradiscos que eu achasse que fosse adequado e que tivesse a qualidade suficiente, com alguns upgrades que eu já lhe fiz e que vocês vão ver num vídeo específico que já está montado para esse efeito. E o giradiscos é um Technics SLB2 e que levou uma cabeça e uma agulha da Audio-Técnica, uma VM95. Portanto, eu fiz um vídeo sobre isso, depois mais tarde ou mais cedo esse vídeo vai ser publicado, com, portanto, os passos que eu dei e o teste de som sobre esse disco e o upgrade. Mas agora este vídeo é sobre este aparelho. E eu comprei este aparelho para limpar os meus vinis.
Eu tentei uma limpeza mecânica através das escovas. Comprei uma escova que em termos de referência de mercado dizem que é uma boa escova, que é uma escova de referência de qualidade, que eu posso mostrar, é esta que está aqui. E de facto isto faz um bom trabalho para uma limpeza, digamos, mecânica do disco, ou seja, os pós, resíduos físicos que estejam nas pistas e no disco, isto de facto tira e uma porcentagem bastante boa. Mas depois faltavam as dedadas, gorduras, substâncias que ficam agarradas ao vinil e que não saem com a escova, pós muito finos que isto não tira. Pronto, uma série de situações que eu fui vendo, fui analisando e fui vendo e que de facto não ia resolver com isto. E uma das soluções, e para as reviews que eu vi, estes aparelhos de ultrassons nos vinis funcionam muitíssimo bem, são muito efetivos. Resolvi comprar este aparelho. Obviamente eu não tenho qualquer tipo de patrocínio com a Vevor, nem com este aparelho. Comprei com o meu dinheiro para limpar os meus vinis. Pronto. E é isso que vou fazer. E este vídeo é um bocado vocês verem a minha experiência com isto, para eventualmente, se um dia quiserem fazer uma coisa idêntica, limpar os vossos vinis, é uma fonte de informação como outra qualquer, como muitas outras que há no YouTube e na net de uma forma em geral. Portanto, eu comprei este aparelho, mas este aparelho parecia portanto, isto não funciona sozinho, digamos assim. Portanto, isto é um aparelho que leva 4 LPs de 12 polegadas de cada vez, portanto tem uns separadores, se vocês podem ver aqui, tem uns separadores em branco para pôr cada vinil, portanto pode levar 4 cada vez. Estes separadores têm a função de, além de estabilizarem o vinil no aparelho, taparem e protegerem a label, porque o vinil vai estar mergulhado num líquido e a rotação do disco lá dentro, portanto, vai trazer líquidos. Os líquidos vão estar presentes no depósito e de forma a não molhar, portanto, a label, que é em papel, para não a estragar, não a manchar e tudo mais. Portanto, a função destes discos de Teflon é precisamente isso. Como é que este aparelho funciona? Funciona por ultrassons, portanto o disco está metade mergulhado na solução, portanto vai rodando, tem depois um motor que está aqui por trás, que é esta peça preta, que está ligada a um transformador de 24 volts e que vai rodando, portanto, os vinis a uma velocidade bastante lenta, para que, portanto, que toda a superfície do vinil passe pela solução, pelo efeito ultrassom e pela solução, e com isso vá limpando as impurezas e todas as incrustações e pó, portanto tudo. Isso é que isto é efetivo porque, de facto, acreditando nos vídeos que eu vi e na opinião de várias pessoas, isto é uma solução bastante efetiva, ou das melhores soluções que há para limpar vinis. E os meus vinis, como estiveram parados muito tempo, e enfiados dentro das capas, ainda para mais viradas, portanto, não invertia a capa protetora, não inverti para tentar proteger pelo pó, portanto, ficaram guardados assim, infelizmente, acumularam bastante pó, bastante sujidade. Portanto, esta é a minha esperança de recuperar esses vinis e pô-los, portanto, a funcionarem com o som, sem estalidos, sem pops, sem nada disso. O vinil que eu estou a utilizar aqui como exemplo, eu vou pôr aqui um enxerto, vocês vão ver daqui a bocado como é que ele está originalmente e depois vamos ver depois da limpeza como é que fica. Portanto, vamos ter o antes e depois. Este vinil não está muito sujo, não é dos que está mais sujo. Eu tenho um vinil que está muitíssimo sujo e que esse vai ser para mim a prova dos 9 neste equipamento, que é um vinil da Roberta Fleck, que é o Killing Me Softly, que está muitíssimo sujo. E que se esta máquina me tirar metade dos barulhos que eu ouço naquele vinil, vou dar esta compra como uma boa compra, ok? Porque de facto
Se me tirar metade dos barulhos que aquele vinil tem, está muito sujo, já é muitíssimo bom. Porque nestas coisas também não podemos esperar. Esse vinil da Roberta Fleck já tem provavelmente 50 anos, portanto, ou se calhar até mais. Portanto, não podemos esperar milagres, não é? Mas agora podemos esperar melhorias de 60, 70, 80%, que é isso que eu estou a contar. Ora bem, mas o aparelho per si não funciona sozinho, portanto isto está ao ar, não é? Per si não é nada. Isto tem uma regulação de temperatura, tem uma regulação de tempo e tem um líquido, uma solução que eu vou meter aqui dentro, que é uma alquimia que eu vou fazer, que eu já vos vou dizer qual é a receita que vou usar e que vai permitir, juntamente com o ultrassom, limpar o vinil. Pronto. E qual é essa alquimia? Bom, eu vou usar, obviamente, água destilada, não é? Que é o que é recomendado para isto. A água destilada porquê? Porque não tem minerais, não tem lexívias, não tem coloretos, não tem nada. É água pura, digamos assim. Água destilada. Este reservatório tem 6 litros, em teoria o que é o que está nas especificações, portanto eu ainda vou regular isso, ainda vou ver de facto como é que isto vai atuar, porque eu tenho que meter o líquido de forma a chegar a uma zona do vinil até à parte, digamos assim, onde acaba a última faixa, vai ficar mergulhado. Portanto, teoricamente se é 6 litros, as minhas contas de cabeça, em termos teóricos, eu vou pôr 5,7 litros de água destilada e vou pôr, em princípio, 300 ml de álcool isopropílico. É o que eu vou pôr. E depois vou pôr 2 a 3 gotas deste produto que aqui está, que é, portanto, o Kodak Professional Photo FLIO 200, ok? Que é um agente tensioativo. Pronto, é isto que eu vou usar. Vou pôr 2 a 3 gotas, 3 gotas disto. E não vou pôr qualquer tipo de detergente, ok? Não vou pôr. E qual é a configuração que eu vou pôr aqui na máquina de temperatura e de tempo, digamos assim? Vou pôr para já, e isto como é para mim uma experimentação, porque eu até agora nunca utilizei esta máquina, não sei quais são os parâmetros que dão a melhor configuração, e depois isso também depende obviamente da saúde, como é que está o vinil, se o vinil está muito sujo, está pouco sujo, que é para também não exagerarmos, porque os ultrassons também, se forem utilizados em excesso, podem ser prejudiciais. Portanto, eu vou utilizar aqui uma configuração de 30 a 35 graus para a temperatura e em termos de tempo vou utilizar 10 a 15 minutos. Pronto. E agora aqui uma nuance importante. Este equipamento vem com um transformador para ligar ao motor que eu vos mostrei, que é aquela peça preta que está lá atrás, de 24 volts. E isso vai dar uma determinada cadência e velocidade ao vinil. Mas eu vou ligar esse motor a uma das fontes de alimentação que eu tenho aqui na bancada e vou alimentá-lo não com 24 volts, mas com 12. Portanto, o vinil vai rodar mais devagar. Porquê? Porque eu quero que a parte mergulhada na solução esteja mergulhada na solução mais tempo, quando está a rodar. Portanto, com 12 volts vai rodar mais devagar. Pronto. Isso significa que se calhar não preciso estar com 15 minutos, posso mudar para 10, porque a ação, se eu rodo mais devagar, a parte do vinil que vai estar em contato com a velocidade vai estar mais tempo, não preciso estar 15 minutos. E porquê é que eu estou a diminuir a velocidade? Para que quando rode, o líquido não, da parte de cima, quando o vinil está em parte de cima, a gravidade não traga a água. Quanto mais rápido rodar, mais probabilidade que eu tenho que a água escorra para cima da label. Pronto. Quanto mais devagar eu escorrer, pelo menos é a minha opinião, e isso é uma experiência que eu vou fazer, a probabilidade da água, quando do vinil está, portanto, na parte de cima, digamos assim, ou seja, quando o vinil estará nesta posição, a água escorrer para baixo. Porquê? Porque como estou a subir devagar,
a água à partida vai escorrer, tem mais tempo a escorrer nesta fase aqui, nestas fases, escorrer para dentro do reservatório. Portanto, quando chegar a este ponto vai ter pouca água aqui. Portanto, esta é a minha teoria, vamos ver se isso é verdade ou se não é. Vou utilizar 12 volts. Para o vinil vou rodar mais devagar, com dois objetivos como disse. A parte que está mergulhada está mais tempo na solução e a água tem mais tempo por gravidade de escorrer para dentro do depósito e não me cair depois na label, ok? Nesta fase aqui que é a fase mais crítica, da água me escorrer para dentro da label e estragar-me a label do vinil, embora obviamente estejam aqui estas bolachas de Teflon que estão a proteger, mas pronto, pode sempre cair ali um bocadinho, isto não está muito para, isto não é um vedante, está ali mais para segurar e eventualmente proteger um pouco a label. Pronto, é isto que eu vou fazer, ok? Já dei a receita, a alquimia que vou fazer para esta solução, portanto é a primeira vez que eu vou fazer isto. E vocês vão ver comigo qual é o resultado, se isto vai funcionar bem, se isto de facto vale a pena ou se não vale a pena, e qual é que vai ser, portanto, o comportamento da coisa. O próximo excerto do vídeo que vocês vão ver, já a solução está cá dentro, vão ver eu a medir, a fazer as medições com o medidor dos líquidos, para vocês se orientarem também, com uma máquina igual a estas, que supostamente é de 6 litros, quais são as quantidades que eu tenho que meter, porque se eu errar nas quantidades, eu tenho aqui forma, através de uma torneira e de uma mangueira, tirar fora e repensar a coisa, por forma o líquido a ficar no limiar da última faixa, ok? Pronto, isto não pode subir a partir dali. A ideia é essa. E como estou numa de experimentação e de ver como é que funciona, e aliás, até se vocês tiverem comentários em relação a esta experiência que têm, ou aos produtos que estão a utilizar, ou a mistura, ou a solução que estão a fazer, podem eventualmente ajudar-me, ou ajudar outras pessoas com a vossa receita e dizerem: olha, fiz assim, ou resulta melhor desta forma ou de outra. Para mim, esta é a minha experiência, que não é nenhuma, estou a fazer isto pela primeira vez. E quero ver como é que funciona e como é que resulta, e daí estar a fazer este vídeo. Portanto, a seguir vamos ver eu a calcular os líquidos que vou meter aqui dentro e ver como é que fica, e depois a ver se funciona, pôr o aparelho a funcionar, ver isto a funcionar e depois pôr os excertos do disco antes e depois a ver qual foi o resultado. Vamos então medir. Vamos começar pela água destilada. Eu tenho aqui um medidor que é de 1 litro e vamos começar por pôr 1 litro de água destilada e por aí fora, a ver se conseguimos arranjar aqui as medidas corretas, uma configuração aqui que funcione bem. Ora bem, 1 litro. Temos aqui 1 litro. Sim, senhor. Vamos pôr lá para dentro. Vamos pôr aqui. Um litro já cá está. Vamos cá ver. Ficou mesmo em baixo, ok. Está a tocar na parte de baixo do vinil. Vamos pôr mais outro litro. Senhora, nem a meio vai, ainda vai ali um quarto pai, do disco. Mais um litro, portanto vamos para o terceiro litro.
4 litros. Estamos mais ou menos a meio do mergulho do vinil, portanto o vinil está mergulhado mais ou menos agora. Falta-me um bocadinho quase nada. Eu acho que nem, não vai ser preciso pôr os 5 litros, vamos ver. Se puser a mais, depois tenho que pôr a mangueira e tirar, porque isto ainda vai levar 250 ml de álcool isopropílico. Aqui mais um bocadinho. Agora aqui é que eu vou ter que ter cuidado, porque vou ter que imaginar quanto é que 250 ml de álcool para acabar de encher isto. Pronto, isto está quase. Agora vou pôr o álcool e vou encher o resto com água, porque não sei se o álcool me vai encher o resto. Vamos ver. Se for preciso, depois acabamos por rematar até cá acima, até ao limite, obviamente, onde acaba a última faixa do vinil, com água. Portanto, agora vamos meter 250 ml de álcool isopropílico. Que é mais ou menos isto. Ok, vamos pôr. E ficou quase no limiar. Muito bem. Portanto, vou só pôr um bocadinho de água. Vou só pôr mais, se calhar, 200 ml de água. Estamos a falar aqui, então, para já. Está quase. Já está ali a tocar. Já está a tocar. Portanto, não vou pôr mais, ok? Portanto, viram as medidas que eu coloquei. Já está. Álcool foram 250 ml, de água destilada foi o valor, foi as medidas que vocês viram eu colocar, ok? Portanto, o recipiente está cheio até cá acima, acho que conseguem ver mais ou menos na imagem. Está cheio até cá acima, a tocar, a passar um bocadinho da última faixa. Só estou a confirmar que assim é. Até vou pôr um bocadinho mais. Só dar um toquezinho. Dar um toquezinho. Ora, aí está. É isso mesmo. Pronto. Portanto, já está a tocar naquela parte do final da última faixa onde já não tem música. Pronto. Só a linha para trazer o braço até ao fim. O sulco do vinil para trazer o braço até ao fim. E agora, deste produto, vamos pôr. Vou inicialmente pôr 3 gotas. E depois vamos pôr isto a funcionar, vamos pôr isto a andar com 12 volts, com a velocidade mais baixa, e vamos ver como é que isto se comporta. Para já estou a ver ali já na água resíduos de gordura, já ficou ali um resíduozinho de gordura, que eu não sei se era o que estava no vinil. Eu limpei o recipiente antes de colocar esta solução. Então, limpei-o, tirei o pó todo, que ele tinha pó, e estive a limpar isto tudo. Precisamente para ter o reservatório obviamente limpo e descontaminado quando meter-se a solução, para não passar essa questão para dentro do vinil, como é óbvio. Portanto, agora vamos pegar aqui 1, 2, 3. Pronto, já está. Olhar aqui um bocadinho a solução, fique mais homogéneo. Vamos ligar a fonte de alimentação.
bem, temos ali 12 volts, se nós ligarmos isto vai começar a andar, está certo. Vamos só posicionar aqui a câmera um bocadinho melhor para vocês verem. Vamos configurar aqui as temperaturas, portanto vou ligar o equipamento e depois vou regular a temperatura e o tempo. Está ligado. Vamos regular a temperatura, já acendeu a luzinha. Vamos pôr isto a 31 graus e vamos para já pôr. E fez um clique e parou. Muito bem. O senhor vai deixar a rodar agora só um bocadinho o vinil. Notei que se formavam algumas zonas com micro bolhas em algumas partes do vinil, não sei porquê, tenho que perceber agora essa questão. Não sei se é ainda gordura, se o que é. Pronto. Ainda, provavelmente agora depois de secar isto desaparece, não é? Portanto, agora a fase seguinte é pôr isto a secar e ver o que é que acontece e como é que fica, o estado, como é que fica. Ainda tem muitas micro bolhas dentro da água, nota-se perfeitamente. Portanto, o resultado ainda do ultrassom. Portanto, vamos parar agora isto e vamos tirar o disco e vamos pô-lo a secar. E pronto, já está. Lavei, limpei 5 vinis. Este suporte para secar os vinis vem acompanhado também com a máquina, é só montá-lo. Portanto, está aqui. Eu acho que os discos ficaram muitíssimo bem limpos. O que eu vejo são pequenos resíduos de pó. Eu, como tenho gatos aqui em casa, tenho aqui 2 ou 3 pelos de gato agarrados, que eu acho que quando isto secar, quando o vinil secar, portanto vou passar obviamente novamente depois com a minha pistola de pressão de ar que eu tenho esta pistola que ainda faz bastante a pressão no ar e consigo, portanto, limpar o resto e tirar. Mas dos resíduos que estavam e como é que está agora, por exemplo, tenho aqui um cabelo, um pelo de gato, está aqui, tirei agora,
mas nota-se que aquela sujidade estava incrustada, há alguns pontos brancos agarrados, e isso saiu tudo. Saiu absolutamente tudo, ok? Portanto, vamos deixar secar e depois vamos analisar a superfície do vinil e depois, obviamente, pô-lo ali no giradiscos a ver como é que isto ficou, que eu acho que ficou excelente. Para já, aos meus olhos, está absolutamente fantástico. Parece um disco novo. Estão a ver esta linha aqui? Isto é pó. É pó, mas é pó superficial. É pó que não está agarrado. Se eu passar daqui a bocado com... Deixa-me lá fazer a experiência de passar até aqui com o ar comprimido. Está a sair. Ainda está molhado, mas nota que está a sair perfeitamente, ok? Portanto, agora vou passar depois, quando tivesse aqui, não quero meter a escova agora aqui, passar a escova e isto sai. Se não sair, vou metê-lo novamente na máquina e fazer mais 10 minutos ou 15 minutos a tentar perceber o que é que, se eu passar com os dedos, isto sai tudo. Portanto, é deixar secar, depois de seco solta-se com muito mais facilidade. Ok? Portanto, estou muitíssimo satisfeito com o resultado até ao momento. Vamos ver. Passaram umas horas, os vinis estão completamente secos. Eu comprei umas capinhas de plástico anti-estático para proteger o disco, portanto o vinil agora, para além da capa que tem, portanto dentro ou contracapa, se quiserem, dentro este álbum, por exemplo, tem a capa exterior, depois tem uma proteção, tem outra capa interior, e eu vou pôr vinil com o plástico e depois vou, obviamente, tentar colocar a proteção virada para a boca portanto, da proteção plástica virada para cima para o pó não entrar. Vai nesta posição assim, okay? A boca está aqui, que é para o pó não entrar. E vou fazer isto aos meus todos. E comprei também uma placa de plástico para o exterior para proteger o cartão, digamos assim. Pronto. E vou fazer isto a todos os meus vinis. Eu já estive a ouvir este. Este vinil estava mais ou menos com a mesma sujidade que portanto, o enxerto que ouviram dos Utopia. E este ficou completamente limpo, ficou com um barulhinho ou outro, mas uma coisa absolutamente imperceptível. E é quando não começa a música, ok? A partir do momento que começa a música, eu estive a ouvir If I Was a Dancer, a parte 2 deste álbum, e está absolutamente fenomenal. Aliás, vê-se fisicamente pela visualização do vinil, que o vinil ficou completamente limpo. Portanto, este já está, ok? Vou fazer a mesma coisa para os outros. E onde é que está o álbum em causa? Está aqui, é este álbum que nós fizemos dos Utopia, Adventures in Utopia, que nós fizemos o trial antes e agora vamos ouvir depois, a ver o que é que acontece, a ver se ele de facto está limpo dos barulhos ou não. Vamos ver.
E pronto, título de balanço, posso agora dizer com bastante segurança e autoridade que este aparelho foi uma compra excelente. Eu limpei 4 álbuns, 5 vinis, porque este é um duplo álbum, e todos, mas literalmente todos, ficaram impecáveis, praticamente sem barulhos, sem pops nenhuns. Provavelmente há aqui um que, se levasse mais uma segunda volta, pode ficar ainda melhor, mas sinceramente não o vou fazer, porque acho que como está fantástico. Portanto, estes foram os álbuns que eu escolhi para ouvir e que estavam todos mais ou menos com o mesmo tipo de ruídos, mesmo, mais ou menos o mesmo tipo de problemas, e todos ficaram impecáveis, uns melhores que outros, como é óbvio, não é? Mas praticamente sem barulhos absolutamente nenhums. Por exemplo, há 2 álbuns aqui que ficaram sem barulhos nenhuns, que é este duplo álbum e o dos Rolling Stones, e o dos Doors também ficaram praticamente sem ruídos absolutamente nenhuns, ok? Pronto. Eu, antes de colocar no giro disco fazer a prova, voltei a fazer uma limpeza mecânica, portanto voltei a fazer uma limpeza com a escova, para tirar eventualmente algum pelo, algum pó que ficasse da secagem que ficou lá, havia alguns, mas são sujidades superficiais que saem perfeitamente com a escova, ok? Pronto, a escova o objetivo é fazer a limpeza daquele tipo de impurezas. Portanto, para mim foi uma compra fantástica. Agora vou obviamente lavar e limpar toda a minha coleção, particularmente aquele disco da Glory Gunner, que está muito sujo. Eu estou muito curioso para ver como é que fica e depois ainda sou capaz de dar aqui um feedback. Em resumo, como é que eu fiz? Fiz uma limpeza física primeiro com a escova antes de meter no aparelho, depois pus no aparelho, fiz o procedimento demonstrado no vídeo, deixei secar 2 a 3 horas e depois voltei a fazer uma limpeza física com a escova e fui ouvir. E o resultado, absolutamente fantástico. Estou maravilhado com isto, estou muito contente, porque tinha a coleção muito suja e isto vai-me dar muito prazer ouvir novamente estes discos, vai-me trazer obviamente memórias inesquecíveis dos meus tempos dos anos 80, principalmente dos anos 80, onde a música e as festas e as discotecas tiveram um papel muito importante na minha juventude, e na minha e de muita gente dessa altura, não é? Foi um prazer fazer este vídeo para vocês, principalmente por causa do resultado. Até à próxima, um abraço.